aí, galerinha? Vamos continuar com o estudo da geografia? Meu nome é Mário Sérgio, eu sou do canal Geografia é Aqui. E eu vou continuar com vocês sobre a questão de formação do planeta, estrutura interna do planeta. O tema específico dessa aula vai ser sobre tectonismo e movimentação das placas tectônicas. O que é tectonismo? Tectonismo é a movimentação das placas tectônicas. Bem, mas como que se descobriu isso? Primeira coisa é vocês entenderem. Não foi uma coisa que apareceu de um dia para a noite. O primeiro teórico a pensar essa ideia de placas tectônicas, no início não pensava como placas tectônicas, mas que nós temos blocos na superfície do planeta que se movimentam, foi Alfred Wegener. Alfred Wegener, ele era um paleoclimatologista. Então, o que ele fazia? Ele rodou o mundo estudando rochas, regiões, etc., para entender os climas dos períodos, das eras passadas. Todavia, nessas viagens que Wegener fez, ele começou a observar algumas características. Primeira coisa, as bordas dos continentes, elas se encaixam como se fosse um quebra-cabeça. Observe no mapa mundi que está sendo mostrado. Olhem, por exemplo, a África com a América do Sul. Olhem, por exemplo, a Europa com o norte da África, a América do Norte com a Europa, também em outras regiões do planeta. Então, observem que essas áreas, essas regiões, esses continentes, eles se encaixam. E uma coincidência que ele observou é que essas regiões que se encaixam também tinham características semelhantes. Tipo, vamos comparar o Brasil com a África. Na região onde nós temos a floresta amazônica, na África nós temos a floresta do Congo, na mesma latitude exatamente na porção onde se encaixam os dois continentes. Onde nós temos no Brasil o Cerrado, lá na África nós temos a savana. E não só essas características de fauna, de flora, mas também características geológicas, tipos rochosos, processos de formação semelhantes. Então, a partir dessas evidências, o que Wegener fez? Ele formulou a teoria da deriva continental. Observe nessa ilustração que está sendo veiculada. Reparem que, para ele, os continentes eles formavam um único bloco continental chamado Pangeia e que, por um motivo que ele não soube explicar, esses continentes se separaram. Então, o problema da teoria de Wegener foi essa explicação. Por que os continentes se separaram? E isso fez com que a teoria dele fosse desconsiderada pela comunidade científica. Pensem em a teoria de Wegener de 1915. Bem, principalmente após a Segunda Guerra, foram desenvolvidas novas ferramentas de vigilância, não só aeroespacial, mas também no interior dos mares, dos oceanos. E a principal ferramenta nesse momento foi o sonar. O sonar ele permitiu fazer uma leitura do assoalho oceânico. E verificou-se que no fundo do oceano nós temos relevo semelhante ao que a gente tem na superfície terrestre. E das formas de relevo que mais chamou a atenção são as famosas dorsais meso-oceânicas. São cadeias montanhosas formadas por alinhamento de cones vulcânicos. E nós vamos ter isso no Oceano Atlântico, no Oceano Índico, no Oceano Pacífico. E vou fazer um enfoque aqui a dorsal do Oceano Atlântico, a dorsal mesoatlântica, que ela segue exatamente ao formato das bordas da África, da América e da Europa. Ou seja, a partir dessa descoberta, o pessoal começou a pensar, mas por que tem esse mesmo formato? Ou seja, Wegener tinha razão. Então quer dizer que esses continentes eram unidos. Agora, o que fez com que esses continentes se afastassem? Descobriu-se, então, o que a gente chama de correntes convectivas. Se a gente for analisar um manto, a parte superior do manto ela está numa temperatura menor do que a parte inferior. Isso faz com que o material que está no manto superior ele tenha uma temperatura menor do que a do manto inferior, fazendo com que esse material seja mais denso, mais pesado. Ou seja, o material do manto superior ele vai, em função do seu peso e densidade, vai descer, e o material do manto inferior, pelo fato de estar mais quente, acaba ficando mais leve e vai subir. Então essa troca de materiais entre manto superior e manto inferior, provocando que uma corrente, ou seja, o magma ele se movimenta de forma convectiva. O material mais frio que está na parte superior vai descer e o material mais quente que está na parte interior vai subir. Então, imagina, a litosfera ela boia,
Ela desliza em cima da astenosfera. Ou seja, por que ela desliza? Por causa dessas correntes convectivas que empurram a litosfera. Desta forma, o que se entendeu? A partir dessas descobertas, formulou-se a teoria da tectônica das placas. Tectônica, né? Tectonismo, movimento, ou seja, movimentação das placas tectônicas. E o que são placas tectônicas? Sacou-se que a crosta terrestre ela não vai ser um bloco inteiriço, mas vai ser um bloco formado por vários pedaços. E cada pedaço da crosta terrestre, da litosfera, é uma placa tectônica. E essas placas tectônicas, elas têm movimentos diferentes, ou seja, cada placa vai se direcionar de acordo com a corrente convectiva que estiver embaixo, empurrando essa placa. Dessa forma, nós temos placas que se movimentam para leste, outras para oeste e assim por diante. Isso provoca, em bordas de placas, nós temos o choque de placas tectônicas, o afastamento de placas tectônicas ou o tangenciamento, ou seja, uma placa se raspando com outra. Analisando especificamente as bordas das placas, nós vamos ter os movimentos das placas tectônicas. Ou seja, nós temos bordas de placas em que nós temos duas placas que se chocam. Aí nós temos o que a gente chama de movimento convergente. Quando nós temos o choque de duas placas tectônicas, chama-se movimento convergente. Quando nós temos o afastamento de duas placas tectônicas, temos movimento divergente. E quando nós temos uma placa se raspando com outra, nós temos o movimento tangencial. No movimento convergente, vou analisar especificamente o caso da América do Sul com a placa de Nazca. Reparem aí, a placa sul-americana está se chocando com a placa de Nazca. Nessa situação, a placa sul-americana, pelo menos a porção onde está havendo choque, é uma porção formada por continente e a placa de Nazca totalmente oceânica. Nesse sentido, o que acontece? É o que a gente chama de subducção. A placa continental, pelo fato de ser menos densa, mais leve, ela fica por cima. E a placa oceânica ela entra por baixo da placa continental, pelo fato de ser mais densa e mais pesada. Qual a consequência disso? A partir disso aí nós vamos ter, reparem que a placa continental está se dobrando. Ou seja, essas dobras da placa continental são as grandes cadeias montanhosas que nós temos na atualidade. E lembrando aí na costa oeste da América do Sul, nós temos quem? Cordilheira dos Andes. Além disso, parte dessa cadeia montanhosa é formada por erupções vulcânicas provocadas por esse choque, né? A liberação de pressão que vem do interior do planeta, expele magma. E a terceira consequência vai ser, né? Falei dos dobramentos, falei dos vulcões, choque, terremotos de grande magnitude. O segundo movimento divergente, é o afastamento das placas tectônicas. Então, esse movimento divergente, ele vai provocar a erupção vulcânica, porque a partir do momento que eu tenho duas placas se afastando, abre fendas, espaços por onde emerge material magmático. Então, nesse movimento divergente, nós temos vulcanismo constante. Segunda característica desse movimento divergente, mesmo não havendo choque de placas, mas a própria movimentação das placas provoca terremotos, porém de baixa magnitude. Bem, falei com vocês do vulcanismo intenso. Esse vulcanismo ele vai formar uma nova borda de placa. Os movimentos divergentes mais conhecidos, mais importantes que a gente tem na Terra, são os movimentos que vão estar no fundo dos oceanos, ou seja, formando as famosas dorsais oceânicas. Então, se eu tenho vulcanismo, essa lava em contato com a água no oceano vai se transformar em rocha. E essa rocha vai formar o quê? Uma nova borda desses continentes. Assim, no movimento divergente eu tenho a expansão dos assoalhos oceânicos. O último movimento é o movimento tangencial, ou seja, é quando a placa está se raspando com outra. A zona tangencial mais conhecida do planeta é a região lá da Califórnia, nos Estados Unidos, a fronteira ali entre México e Estados Unidos. Por que é mais conhecida? Por causa das grandes cidades que nós temos ali e por causa dos grandes eventos sísmicos que ocorreram naquela região. Ou seja, no movimento tangencial nós vamos ter três consequências, semelhante ao movimento convergente, que é tectonismo, ou seja, terremotos de grande força, vulcanismo, os vulcões ativos, e também a formação de cadeias montanhosas, ou seja, de dobramentos grandes, como lá nessa região as famosas montanhas rochosas.
Um fato que é interessante falar desse movimento tangencial, que há uma relativa previsibilidade de eventos sísmicos nessa região. Nessa área, por exemplo, da Califórnia, há um ciclo de normalmente de 100 em 100 anos. Ou seja, os terremotos de grande magnitude ocorrem nessa região numa ciclicidade entre 100 e 100 anos. Velho, não é possível que você assistiu essa videoaula até agora, não se inscreveu no canal, não deu um like e nem marcou o sininho? Véi, quebra o galho aí!